aluno, olá aluna, meu nome é Angélica, sou professora de História do 4º ano e hoje nós vamos falar sobre migrações e seus impactos. Na aula de hoje nós vamos identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino, compreendendo as transformações desses espaços em decorrência do fluxo migratório. Já que nós vamos falar em migração, o que seria migração? Qual é o conceito de migração? Bem, migração é o processo de deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência dos seres humanos. Então, quando nós falamos em migração, nós temos que ter em mente que é um processo que acompanha a história da humanidade, acompanha os seres humanos ao longo de sua história. Então, por esse motivo, eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, um mapa que se refere aos caminhos dos seres humanos para a América, né? É sabido que os seres humanos saíram da África e povoaram o resto do planeta. Então, por esse motivo, percebemos a chegada desses seres humanos, essa migração dos seres humanos até onde é a América. Isso nos comprova também, galera, que os seres humanos têm uma capacidade de buscar, né, meios para sua sobrevivência e também tem a capacidade de se adaptar ao meio, né, para que ele possa buscar o quê? A sua sobrevivência. Como nós vimos nesse slide anterior, o conceito de migração, ele parte justamente a migração, ela parte justamente de uma necessidade dos seres humanos de buscarem sobreviver, né? E a gente vai buscar entender como que esses processos migratórios, eles vão acontecendo para que a gente possa perceber as diferenças que existem dos tipos de migração. Vamos lá então? Entendemos que esse deslocamento de pessoas, ele é chamado, em torno do globo terrestre, ele é chamado de migração. E essas migrações acompanham a história da humanidade desde quando os homens aparecem na Terra. Nós podemos voltar, inclusive, novamente lá na pré-história, lá no Paleolítico, na primeira fase da pré-história. Eu disse para vocês, inclusive, em aulas anteriores, que os homens, eles viviam da caça e da coleta, né? Eles colhiam da natureza aquilo que eles precisavam e viviam da caça ali. A partir do momento que aquele ambiente já não ofertava o suficiente, o básico para a sua sobrevivência, o que eles faziam, como nós vimos nas aulas anteriores? Eles migravam. Eles iam para outros lugares em busca de alimento, em busca da sobrevivência. E aí, professora, me pergunta para a gente assim, vocês podem me perguntar, professora, o que tem a ver a migração com a globalização? Bem, galera, a globalização, todo mundo focando em mim, olhando para mim, a globalização nós falamos em aulas anteriores, que essa conexão, né, entre os países, né, na atualidade, pensando numa globalização atual, eu disse para vocês que até eu citei um autor aqui, um cientista, que vai dizer o seguinte, que o mundo vai chegar ao ponto de se transformar numa aldeia global. Isso quer dizer que o mundo vai ficar pequeno graças a essas conexões. Nós falamos que isso se refere à globalização. E ao conhecer, né, povos diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, a possibilidade de migração ela aumenta, eleva, né? Então nós temos aqui toda a oportunidade de relacionar migração e globalização. Facilita o contato, facilita o conhecimento acerca de povos e culturas diferentes, mas também facilita esse processo migratório, de deslocamento de pessoas o tempo inteiro por diversas razões. Eu trouxe para vocês essas duas imagens porque elas nos mostram, nos evidenciam
uma característica importante desse processo migratório. Né? Eu falei com vocês que os homens, os seres humanos, eles vão se adaptar ao ambiente, né? E vão buscar também outros espaços quando aquele não oferta o que ele precisa para a sobrevivência. Isso demonstra, e essas imagens aqui vêm nos demonstrar, que os homens, eles têm a capacidade de ocupar lugares que muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, será que existe possibilidade de pessoas morarem aqui? Como é o caso dessa imagem aqui, desse lugar muito gelado, né? A gente, nossa, será que existe essa possibilidade? E os homens são capazes, e né, a imagem nos demonstra isso, de sobreviverem em lugares que a gente nem imagina, como é o caso também dessa primeira imagem aqui. Lugares com climas tropicais, outros com lugares muito frios. E aí a gente vai percebendo que além dessa questão da adaptação, é carregado aí também pelas questões de migração, que a gente vai dar continuidade aqui agora. Entendido? Todo mundo comigo? Compreendemos então o que significa migração, o conceito de migração. Entendemos também que migração vem acompanhando os seres humanos ao longo da história. E entendemos também que o homem tem a capacidade de se adaptar ao meio, mas também tem a capacidade, e ele vai buscar isso, outros lugares, migrar para outros espaços, para que atendam às suas necessidades. Estamos entendidos? Podemos prosseguir? Olha lá, hein, galera. Todo mundo comigo. Trouxe uma historinha para vocês aqui. Acompanhem comigo essa história. Manuela e o Novo Lar. Manu é uma criança de apenas 9 anos, que morava com sua família no interior do Nordeste brasileiro e teve de se mudar para Minas Gerais, uma região bem diferente da sua. Manu sentiu a diferença na maneira de mineiros falarem, nas festas comemorativas, nas formas de dançar e até nas brincadeiras. Então Manu saiu do interior do Nordeste e veio para a região Sudeste, aqui no estado de Minas Gerais. E aí já começa, uma criança já começa a perceber o quê? As diferenças de um lugar para o outro. E nós estamos falando dentro do Brasil, hein, galera? Olha só, ainda mesmo dentro do Brasil, e o Brasil a gente já falou isso aqui em outros momentos, que nós podemos dizer que o Brasil tem vários Brasis, de tantas diferenças, né, culturais dentro de um mesmo país. Então a Manu vai sentir isso. E eu pergunto para vocês, quais motivos teriam levado a família de Manu a mudar de uma região para outra? Agora a gente vai entrar um pouquinho nesses tipos de migração. Quais são os fatores que levam as pessoas a buscarem sair do seu lugar de origem e ir a outro, buscar outros? Vamos lá. Observando a imagem, a gente vai estabelecer então essa relação, né, do que a gente vai falar agora com a história de Manu. Prestem bastante atenção, hein, galera? Observe a imagem abaixo e responda. Responda aí na sua casa. Você que está em casa, procure responder junto comigo. Onde será que tem mais emprego? Na região metropolitana, ou seja, nas cidades, nas capitais, ou nas áreas rurais? Onde será que tem mais escolas? Nas áreas metropolitanas, nas áreas urbanas, ou nas áreas rurais? E hospitais? E facilidades de transporte? Onde a gente tem? Onde oferta-se mais? Nos centros urbanos ou nas áreas rurais? Eu sei que nós estamos falando aí com o estado de Minas Gerais. E eu tenho certeza que vocês devem estar também em uma dessas situações aqui. Ou estão aqui em Belo Horizonte, ou estão em cidades, em áreas urbanas, ou vocês também podem estar aí nas áreas rurais. E vocês já conseguem me responder. Quais desses lugares aqui ofertam mais empregos, mais escolas, mais hospitais e mais facilidades de transporte? Se a gente for parar para pensar, esse é um dos motivos que pode ter levado, por exemplo, a família de Manu a sair lá do interior do Nordeste
em busca de outras oportunidades aqui no Sudeste, né? Pensando talvez numa promoção de trabalho, pensando talvez em uma oportunidade de estar mais próximos de determinados recursos, quem sabe, né? Então vamos falar um pouquinho dos tipos de migração. Nós temos então a migração que é chamada de migração espontânea e aquela que a gente chama que é a migração forçada. Na migração espontânea, o próprio nome já está dizendo, é espontâneo. Eu vou porque eu quero, porque eu acho que é importante, porque eu acho que vai ser melhor. Então, espontânea é quando o sujeito planeja espontaneamente migrar para outra região, seja por motivo econômico, o que eu acabei de falar, né? Eu tenho uma oferta de trabalho bacana, recebi uma promoção, ou lá tem mais oportunidades de trabalho, seja por motivo político, estou gostando dessa administração aqui não. Eu acho que eu vou buscar outro lugar, porque eu fiquei sabendo que lá, por exemplo, no estado de Minas Gerais, tá bacana. E por motivos culturais, eu tenho afinidade por determinado tipo de cultura, eu quero estar mais próxima dela. Né? Então, a minha família tem toda uma carga cultural de determinado lugar, então eu vou voltar para lá, já se eu sair, se a minha família saiu, vou retornar. Então, nós temos nessa migração espontânea vários fatores também, sejam eles econômicos, políticos ou culturais, mas o importante, galera, focando em mim, o importante que vocês tenham em mente é de que na migração espontânea eu vou porque eu quero ir, porque eu acho importante ir, tá certo? Entendido? E no caso da migração forçada, quando o indivíduo se vê obrigado a migrar de seu lugar de origem e geralmente ocorrendo por catástrofes naturais, como por exemplo a seca que atingiu o Nordeste brasileiro no final do século XIX. Também o próprio nome já está dizendo, né? Forçada, ela é obrigada a sair, ela não queria sair, mas as circunstâncias vão fazer com que essas pessoas saiam do seu lugar de origem. A gente pode citar um outro exemplo que também ele não está relacionado diretamente a uma catástrofe natural, mas a gente pode citar aqui o rompimento das barragens. Lá em Brumadinho, né? Lá em Mariana, a gente percebe que esse rompimento das barragens acabaram destruindo vilarejos. E se vocês forem entrevistar, procurar saber, né, informações, né, ou até mesmo direto dessas pessoas, o que elas acham de estarem hoje em outro lugar, vocês vão se assustar. Porque elas vão dizer que elas já disseram, né? Tem muitos testemunhos aí que vocês podem procurar. E elas disseram que elas preferiam estar no lugar, né, que foi destruído, no vilarejo de origem. Então elas foram obrigadas a sair do seu lugar. Assim como também nós podemos citar aqui países que estão em guerra, né? Países onde não oferece uma estrutura básica de sobrevivência. Então, essas pessoas são obrigadas a sair em busca de outros lugares. Estamos entendidos? Está claro para vocês que tipos de migração espontânea e forçada? Eu vou porque eu quero, porque eu me sinto à vontade de ir. O outro é porque eu não tenho outra alternativa, então eu tenho que sair do meu lugar de origem. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente ir refletindo, né? A leitura da imagem ela é importante também nesse processo de construção da aprendizagem. Nós temos aqui nessa imagem, nós temos uma pessoa saindo do interior e indo para a cidade, até a indicação é a cidade, no intuito de nos mostrar que talvez a cidade ofereça mais, talvez não, a cidade oferece mais recursos de assistência, de sobrevivência para as pessoas.
E a imagem de cima mostra uma migração meio que forçada, uma migração forçada. Quase 71 milhões de pessoas foram forçadas a deixar seus lares em 2018. Né? Então, nós temos um mundo que ainda vive em vários pontos com guerras. Temos outras situações, sejam de catástrofes naturais, como a gente viu também, aqui como exemplo. E o importante é que a gente perceba que as migrações elas estão acontecendo o tempo inteiro. Estamos entendidos, galera? Ótimo! Levando em consideração os tipos de migração, a gente também fala sobre essa diferença entre êxodo rural e êxodo urbano. Porque a professora falou que nas cidades tem mais recursos, aí o pessoal do interior. Então ninguém migra para o interior? Que migra. Tem muita gente que hoje está optando sair das cidades, das áreas urbanas e ir em direção às cidades do interior, galera. Por que isso? Por causa de mais segurança, mais qualidade de vida. Então a gente percebe também uma migração de pessoas saindo das cidades e indo em direção ao campo. Então, o êxodo rural, mudança de um conjunto de pessoas, normalmente são famílias, da área rural para os grandes centros urbanos. Os principais objetivos são novas oportunidades de trabalho, como a gente já falou aqui, melhorias de vida e a insatisfação de morar no campo. O êxodo urbano, que é o contrário, é a saída das pessoas dos centros urbanos e indo em direção ao campo ou às áreas rurais, nós temos deslocamento de um conjunto de pessoas que saem dos grandes centros urbanos e vão para as áreas rurais. Normalmente, essas pessoas são motivadas pelo desejo de tranquilidade, segurança e conforto, como a gente acabou de falar. Estamos entendidos? Trouxe imagens aqui para que vocês também façam a leitura delas aí em casa, mas a gente tem aqui uma migração que é o êxodo rural. E tem uma outra migração, né? A gente pode pensar aí também na mão contrária, né? As pessoas saindo dos centros urbanos e indo para as áreas rurais. Outra diferença que vocês precisam de saber é em casa, galera. Existe uma diferença entre imigrar e migrar. A gente falou de migração no geral. Migração é deslocamento de pessoas pelo globo. Mas a gente tem uma diferença entre imigrar e emigrar. Imigrar é um movimento de entrada em um país com o intuito de morar nele. A imigração de venezuelanos no Brasil e em outros países da América Latina é um tema debatido constantemente na mídia. Nesse caso, os venezuelanos são imigrantes no Brasil, pois saíram do seu país em busca de moradia em outra nação. Então, estamos aqui no Brasil, vieram pessoas de fora, nós estamos falando de imigrantes, né? Chamamos essas pessoas que estão aqui no Brasil, que vieram de fora, de imigrantes. Emigrar corresponde ao ato de sair. Se imigrar é entrar, emigrar é sair. Corresponde ao ato de sair do país. Utilizando aí o mesmo exemplo acima, poderíamos dizer que os venezuelanos emigraram da Venezuela. Eles saíram da Venezuela. Estamos entendidos essa diferença aí, galera? Tem que estar afiado, hein? O que atrai os imigrantes, então? Políticas de Estado bacana, vou para aquele país porque lá as políticas de Estado elas são legais, elas são elas têm um objetivo de incluir, não de excluir, emprego com uma quantidade bacana que dá para poder aproveitar, condições de vidas melhores. E o que repele ou afasta os imigrantes? Conflitos, desemprego, más condições de vida, questões étnicas, xenofobia. Xenofobia, para você que não sabe o que é ainda, galera, tem que saber, hein? Xenofobia quer dizer aversão ao estrangeiro. E dentre essas questões, né, a violência e o desemprego são aquelas que mais afetam, né, e que têm aí levado pessoas a saírem de seus locais de origem. Nós chamamos essas pessoas que inclusive saem, normalmente no mundo vocês estão ouvindo muito falar isso nos noticiários,
de refugiados, né? Pessoas que se deslocam porque são obrigadas a saírem do seu espaço por causa de uma questão principalmente de guerra. No mais, a pergunta que eu vou fechar a aula de hoje com vocês, né? Que é justamente o tema da nossa aula. Quais são os principais impactos dessas migrações? Para os países, né, de saída, né, aquelas pessoas que estão saindo e deixando seus lugares de origem, isso não é bacana, porque normalmente são jovens que fazem isso. E acabam que a população vai ficando idosa e os jovens, cadê para trabalhar? Né? Então, isso é um problema muito grave para os países de saída. E para os países de entrada, é uma questão também que deve ser levada em consideração. Porque a gente, economicamente falando, deixa eu ver aqui, um país que recebe imigrantes sofre um aumento no rejuvenescimento da população com a entrada dos jovens e dos seus filhos, mas também aumenta a mão de obra demais. Isso pode ser um grande prejuízo e um grande problema a ser resolvido. No mais, eu teria aqui alguns slides, mas é a título de reforço para vocês, de vamos praticar, e gostaria de deixar então para vocês o meu abraço e dizer que conto com vocês para a próxima aula para a gente continuar debatendo esses temas da história aí. Um grande abraço e até mais!